Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí muito bem-vindos, né, para mais uma semana de aula. Espero que vocês aí possam ter aproveitado as nossas últimas aulas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, dando continuidade àquilo que a gente já vem trabalhando, que é do nosso capítulo 3, tá? Então, a nossa última aula, ela foi referente às características que nós temos, então, do nosso relevo, né, da formação desse território brasileiro. Então, nós fizemos ali uma introdução de como é que se organiza, como é que começou a característica de todo o nosso território, né? Falamos, por exemplo, da questão dos escudos cristalinos, citamos também as bacias sedimentares, falamos também sobre os cratos, né? Falamos das pessoas que organizaram o território neste formato e quais foram os motivos da utilização com essas características, certo? Com isso, nós chegamos então à questão dos solos. Aparece para vocês na página 45 do livro DB, no capítulo 3, né? A questão ali, solos, o chão do nosso território, né? E é a aula da nossa semana agora, no dia 27 do 4. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, vamos seguir aí, ok? Primeira coisa, né? Falamos então ali dessa formação, dessas características e tudo mais. Sendo assim, se a gente vier a pensar, né? O que é o solo? Qual que é a sua composição, do que ele é formado, qual que é a sua importância, né? A gente vai assistindo aí, participando no decorrer da aula. Então, nós chamamos de solo, galera, né, a camada superficial das terras emersas do planeta, com espessura que varia de alguns centímetros a alguns metros. O que isso quer dizer? Que dependendo da localidade, dependendo do país, ele vai apresentar essa camada superficial, sim. Essa camada superficial, ela pode ter alguns centímetros, né, de espessura, de profundidade, a gente pode citar, ou ela pode ter até mesmo alguns metros de profundidade, né, dando característica, então, a esse solo, como aí forma, né, de estrutura que a gente tem se tratando de todo o nosso território, ok? Então, o solo, ele é constituído por partes que são sólidas, por partes que são líquidas e gasosas também, contendo materiais, né? Esses materiais são minerais. A composição do solo, ele tem uma característica de composta por minerais e tem características também compostas ali por materiais que são orgânicos, né? E a gente vai falar de cada um deles. E essas partes sólidas, essas partes líquidas, né? Elas se dão, e também gasosas, elas se dão através de um processo chamado de intemperismo, que a gente vai mencionar também daqui a pouquinho, tá? Acabamos de falar, né? Então, o solo, ele é um produto de um processo de intemperismo, ou seja, o que seria esse processo de intemperismo? Vou trazer a câmerazinha aqui em cima, né? É produto de um processo de intemperismo, ou seja, da decomposição das rochas pela modificação de suas características físicas e químicas, né? Então, aqui vem dizer para gente que o solo, ele é formado a partir das características que são passadas por um processo de intemperismo. O que significa dizer esse processo de intemporismo? É uma decomposição da rocha. Essa decomposição dessa rocha, ela vai passar por processos ali de características físicas e químicas. Por exemplo, imaginem um solo que ele fica exposto à ação do sol, ele fica exposto à ação das chuvas, ele fica exposto também à ação dos ventos, né? Uma rocha que ela está ali há milhares e milhares de anos, passando por todos esses processos, ela vai sofrendo um processo de decomposição na sua estrutura, ela vai se fragmentando. Popularmente falando, ela vai se quebrando, né? E isso que dá origem, por exemplo, aos solos que nós encontramos na superfície, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, muito famosa, muito conhecida aqui de Chapada dos Guimarães. Toda essa parte de material rochoso aqui, para existir, por exemplo, vegetação aqui na nossa superfície, né, passou por esse processo de intemperismo. Esse solo ele foi fragmentado, esse solo ele passou por essa decomposição, né, as características físicas, as características químicas, e ainda continua passando até os dias de hoje, né? Só para nós termos entendimento que a formação desse solo ele se dá por conta dessas características, ok? Vamos seguir então. O solo é a parte da superfície da Terra com a qual temos contato direto, onde habitamos e desenvolvemos todas as nossas atividades. Então, todas as atividades que nós encontramos, né, de vida do ser humano, ela passa por essa organização com o solo, né? Como assim?
Por exemplo, quando se trata da questão da alimentação, é o solo quem produz boa parte desses alimentos. Quando se trata, por exemplo, da produção econômica relacionada à agricultura, relacionada à pecuária, né, é o solo que também fornece essa possibilidade de nós comercializarmos, né? Então, todas as atividades que nós temos em nossa vida, elas passam por essa situação, se ocupando dessa estrutura do solo. Inclusive as nossas casas, os prédios, né? Boa parte, todos eles, na verdade, são construídos ali, né? Se tratando ali dessa questão do solo em si, tá? E aí, todo o solo tem origem na desintegração, decomposição das rochas, pela ação dos agentes intempéricos ou antrópicos. E aqui já entra mais uma situação. Nós falamos lá atrás que o solo, para ele ser transformado, ele passa por um processo de intemperismo, que é algo natural. Isso vai acontecendo conforme o tempo vai passando. Milhares e milhares de anos vão se passando e vai existindo, então, essa característica dessa decomposição. Mas também surge ali a ação antrópica, né? Quem é que se refere mesmo a essa ação antrópica? A ação antrópica ela está diretamente relacionada com as ações que o ser humano realiza sobre esse solo. Vamos olhar, por exemplo, aqui esta imagem, né, esta figura, que vem dizer para a gente, nós temos ali a ausência da vegetação, significa dizer que é uma localidade que essa vegetação ela já foi totalmente retirada, e essa vegetação ela sendo retirada, é por conta ali de um processo de desmatamento, né? Por algum motivo essa área sofreu ali um processo de desmatamento. Com isso, é uma ação humana. Isso quer dizer então que é uma ação antrópica. O ser humano se responsabilizou por fazer aí todo esse processo, tá? Então seguimos aqui. É uma estrutura básica, né? Ela é mais simples e mais fácil de entender daquilo que vem ser a composição do solo em si. Então, nós temos, iniciando pelo número 1, a rocha matriz, né? Então, a gente tem aqui, nessa parte toda em cinza da nossa figura, característica de uma rocha que ela é considerada como rocha matriz. Alguns autores vai trazer também como a rocha mãe o nome, por ser algo que ele é principal, né, essencial na característica ali do solo. E aí nós temos então o número 2 como subsolo, colocado aqui. O número 3 faz referência então a esse solo que ele é arável, né? Se é um solo arável, nós entendemos que tem a possibilidade então de transformá-lo ali para um processo de agricultura, né, para a plantação. E nós temos aqui a parte 4, essa camada 4, né, que pega aqui pra gente, como está aqui na imagem, a camada de humus, que seria a parte mais fértil que nós encontramos aqui quando se trata de um solo. Isso aqui, pessoal, ele é considerado um perfil de solo, tá? Nós falamos assim que é um perfil básico de solo, sim. Tem outros que eles são mais complexos, trazem mais informações, mas isso aqui é o essencial, que a gente precisa saber, né? Que o solo, para ele ser formado, ele parte dessa rocha matriz, aí vem a característica do subsolo, que nem a gente encontra aqui nessa parte, né? Marrom um pouco mais claro, né? O solo arável e a camada de humus em si. Então, todo solo, ele é formado a partir dessa rocha matriz, certo? E aí nós temos, então, essa rocha, né? Essa rocha, aparentemente, ela apresenta ali quase que intacta, não sofreu nenhuma alteração. Depois, essa rocha ela vai se fragmentando por processo de intemperismo, que nós já falamos, pode ser um processo de intemperismo físico ou químico, né? Aí dá a característica, por exemplo, de um solo que ele é considerado jovem. Vejam que aqui nós temos ainda a estrutura desse solo, né, dessa rocha matriz, ainda em processo de decomposição e transformação, e nós temos então o solo considerado maduro, né? E esse solo maduro aqui apresenta já uma redução nessa característica da rocha matriz, e aqui nós temos a camada mais rica, que é a camada em humus, certo? Nós vamos falar rapidamente dos tipos de solo que podem ser formados. Os solos são iguais, por exemplo, em todo o Brasil? Nós já vimos que não, né? Nós já vimos, por exemplo, que dependendo de determinada localidade, ele vai se apresentar com uma característica. Então, aqui nós temos, por exemplo, o solo arenoso, né? E esse solo arenoso
possui grande quantidade de areia, por isso recebe esse nome. Esse tipo de solo, ele é muito permeável, ou seja, significa que a água, ela vai infiltrar de forma um pouco mais fácil ali por entre os espaços que são formados por esses grãos de areia. Normalmente ele é pobre e sem nutrientes nenhum. É simples, é só você pegar um potinho de areia, né, despejar, por exemplo, ali água dentro desse potinho, a gente vai ver que rapidamente ele absorve, então isso significa que infiltra facilmente, né? E isso acaba ali não tendo características de um solo que ele seja rico, né? Normalmente esse solo é considerado com pouquíssimos nutrientes, certo? O solo argiloso é formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de nutrientes, característica essencial para a prática da atividade agrícola. Então, o solo que possui característica argilosa, ele vai ter essa possibilidade ali de apresentar, por exemplo, a atividade agrícola, né? E ele tem grande quantidade de nutrientes, por isso que ele acaba fornecendo ali para a planta, né? Esses nutrientes e acaba sendo utilizado ali como essa atividade, né? Temos também o solo humoso. Esse solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta, esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola também. Então, a camada que nós vimos, que é a camada superior daquele perfil de solo, ele recebe o nome de solo humoso, né? E é encontrado ali em alguns lugares com esse nome popular de terra preta, né? Porque recebe ali um tipo de solo bastante fértil, com grande concentração de material orgânico em decomposição, tá? Aí nós temos então o solo calcário, pouquíssimos nutrientes e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. O solo calcário é inadequado para o cultivo de plantas. Ele é típico das regiões desérticas, né? Então, é um tipo de formação de solo que nós encontramos aí no Brasil e também fora do Brasil, certo? E vamos falar um pouquinho então da qualidade do solo. O que é que faz com que esse solo ele tenha determinada qualidade, né? Quais são as características que levam então um solo a ter uma boa qualidade? Primeiramente, a formação dos solos, ela é muito lenta e pode demorar aí milhares de anos, como nós já mencionamos, né? Dependendo do solo, vai demorar milhares e milhares de anos para o seu processo de formação. Nós vimos que isso depende diretamente do seu processo de decomposição, né? A fertilidade é uma das características mais importantes desse solo, certo? E aí nós vamos ter então o solo, que ele pode ser formado. Para o desenvolvimento das plantas é preciso que o solo tenha 3 elementos minerais essenciais. Então, eles são divididos, pessoal, em dois, né? Esses 3 elementos são classificados em duas categorias. E aí nós vamos ter, então, os macronutrientes, né? Considerados aí em maior quantidade, que é o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. Dá um total ali de 6 minerais nesse conjunto desses macronutrientes, tá? Nós temos então os micronutrientes, ferro, manganês, zinco, boro, cobre e o molibdênio, né? Com característica ali de 7 minerais que são essenciais. Então, o total aqui, nós vamos ter 13 minerais que eles são essenciais para o desenvolvimento ali de uma planta, tá? O solo necessita ter esses macronutrientes e esses micronutrientes, certo? Além disso, o solo também deve conter matéria orgânica em decomposição, ou seja, restos de seres vivos, como galhos, folhas, né, estercos ali no caso, carcaças de animais e etc. Então, vai aí para uma infinidade. Então, a gente tem a representação aqui, né, de uma minhoquinha. É muito comum quando a gente encontra, por exemplo, uma camada de solo que ela é rica, né, desse material orgânico, dessa matéria orgânica. Então, a gente tem ali também a formação desse adubo natural que é o humus, né? E acaba sendo ali formado por conta desses micro-organismos que vivem aí nessa camada, né, do humus. Então é importantíssimo. Então, quando vocês verem lá a minhoquinha, a gente não vai arrancar a minhoquinha, tadinha, né? Ela tá ali tentando a sua sobrevivência e está contribuindo diretamente para esse processo ali dessa decomposição desses pequenos seres, né? Desses pequenos micro-organismos que vivem no solo, ok? Então, o humus, por que o humus ele é importante? O humus melhora o solo, pois agrega partículas que auxiliam na sua aeração e facilita a infiltração da água e a retenção da umidade, né?
Amplia a capacidade de absorção de nutrientes que alimentam as plantas, também como característica. Promove o aumento da diversidade de micro-organismos benéficos para as plantas. Então, o humo ele é importante por conta desses motivos, certo? E aqui nós temos os principais problemas quando se trata ali da ocupação desse solo. O primeiro deles é em relação às queimadas. Nós sabemos que quando essas queimadas elas ocorrem, né, elas acabam aqui degradando todo esse solo. Nós vemos aqui um solo que ele já é totalmente ausente de vegetação, né? Nós já vemos um solo que ele sofre ali com o seu processo de desmatamento, e em contrapartida, né, ainda tem ali a questão das queimadas que acabam, de certa forma, empobrecendo cada vez mais esse solo, certo? Então, as queimadas acabam sendo ali um dos principais inimigos que o solo pode encontrar quando se trata dessa questão, né, essa falta dessa nutrição e assim vai, né? A queimada provoca a retirada dos recursos importantes para o nitrogênio, como o nitrogênio, o potássio e o fósforo, que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas, né? Então, a gente vê aí o que pode ocasionar quando se trata ali dessa questão da queimada, né? Consequências dessa queimada. Primeiramente, elimina nutrientes fundamentais para qualquer cultura vegetativa, como o potássio, fósforo e nitrogênio, como já foi mencionado. Mata micro-organismos que auxiliam no desenvolvimento das plantas. Então, isso acaba acontecendo aí com grande frequência, né? O que mais que pode acontecer? Reduz a umidade do solo, levando à sua compactação. Esse solo ele fica totalmente compactado, quase ficando ali impossível um processo de infiltração. Desencadeia o processo erosivo de outras formas de degradação do solo. Aumenta a liberação do dióxido de carbono, uma das principais causas do aquecimento global, a gente pode considerar. Polui nascentes, águas subterrâneas e rios por meio das cinzas, né? E destrói também os habitats naturais. Então, imagina o tanto de animaizinhos, como nós vimos ali na imagem, que se perde quando nós temos esse processo de queimada, tá? Temos também uma segunda, né, característica que acaba ali contribuindo para a degradação do solo, que é a erosão do solo. Então, aqui a gente vê, né, um solo totalmente ausente de vegetação, formam essas grandes crateras, ou a gente pode falar esses grandes buracos, né? Inclusive, aqui é uma localidade onde temos ali pessoas que estão habitando nessa localidade, né? É uma rua, e isso aqui se chama erosão. Por que é que isso acontece? O que é, então, um processo erosivo? Quando o solo ele está totalmente desprotegido, nós temos então a chuva, por exemplo, né, ou a água em abundância, isso faz com que esse solo ele seja totalmente carregado, né? Então esse solo, uma vez que ele é carregado pelas águas, ele acaba deixando ali essa estrutura, como se fosse, popularmente falando, um buraco muito grande nesse solo, que muitas vezes, dependendo da localidade, isso acaba sendo irreversível, tá? Então a gente vê no GIFzinho aqui uma área que ela tem vegetação e uma área que posteriormente ela acaba ali sofrendo seus processos erosivos. Então, a erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, os ventos e também os seres vivos, certo? E aqui nós temos um outro processo chamado de lixiviação e laterização. Vejamos nessa imagem, por exemplo, né, que aqui está ocorrendo um solo que ele está sendo carregado também, né? Ele foi carregado, na verdade, e aqui nós temos o entorno, uma característica de uma rocha que ela parece uma crosta, né? Parece algo um pouco mais duro, e isso tem um motivo pelo qual ele acontece. Então, a lixiviação do solo é um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal, mais uma vez, nós temos um solo desprotegido, protetora, o que diminui em elevado grau a sua fertilidade ao longo do tempo. Então, esse solo ele fica totalmente ausente ali de nutrientes, né? E aí vem a explicação do que seria a laterização. O processo de laterização resulta na formação de uma crosta endurecida na superfície do solo ou pouco abaixo da superfície, constituída por minerais metálicos como o ferro e o alumínio, né? É a laterita ou laterito que impede a penetração da água, intensificando ainda mais o processo de lixiviação. Então, essa característica da laterização, ela vai formar essa crosta endurecida, né, que nem nós vimos na imagem anterior, e isso faz com que essa crosta, ela fique cheia desses minerais metálicos, como ferro e alumínio, e isso acaba fazendo com que ela fique ali
uma característica de uma crosta um pouco mais dura, né? E isso acaba ali impedindo esse processo de infiltração dessa água, tá? E aí a gente tem um exemplo, né, de uma imagem onde isso ocorre com bastante frequência, né? Rios com processos erosivos devido à falta da mata ciliar. Então, nós temos aqui essa ausência por lei ambiental. Isso aqui não deveria estar acontecendo, né? Que a gente tem ali um limite de lei ambiental para que você possa, por exemplo, desmatar, né? Essas áreas quando se trata ali de região onde tem rios, e não é o que acontece. Então, isso acaba gerando ali esses processos erosivos, tem característica também de laterização, né, em boa parte aqui desse terreno, e a gente vai vendo ali, então, essas consequências, tá? Aqui nós temos um solo empobrecido após as queimadas, né? E aqui nós temos um solo com lixiviação e laterização, certo? Pessoal, a aula de hoje, então, nós ficamos com esse conteúdo em relação aos solos. Temos atividades da semana para vocês realizarem no caderno. A página 53, perdão, a página 53 do livro DB inteira, tá? Vocês podem estar colocando no caderno de vocês. Nós estaremos corrigindo aí conforme a nossa demanda, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. Até breve, né? E estamos aí mais uma vez juntos por esse sonho. E esse sonho nós sonhamos aí juntamente com vocês, tá? Então não esqueça da nossa atividade. Abração e até breve.